Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3. A partir do versículo 8 até o 13, nós temos como texto-chave o versículo 8. Eu vou estar lendo na versão Nova Vida, da editora Mundo Cristão. Ok? Todos acharam aí? Diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus, que passeava pelo jardim. Esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem: Onde você está? Ele respondeu: Percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo. Porque estavas nu, por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor a Deus. Você comeu da fruta da árvore da qual eu proibi de comer? O homem respondeu: Foi a mulher que me destes por companheira, que me ofereceu a fruta da árvore, e eu comi. Então o Senhor perguntou à mulher: Por que você fez isso? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Pai de amor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo dia de hoje. Nós somos gratos, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá, porque sabemos que tudo isso provém de ti. Ajuda-nos, ó Deus, segundo aquilo que a tua palavra diz, em voltar ao começo, voltar ao ponto de partida, compreender que tudo aquilo que nós queremos viver em ti, só é capaz de vivermos se estivermos próximos de ti, nos deixarmos ser conduzidos e sermos visitados pela tua doce visitação. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Em 91, eu trabalhava numa obra lá em Jundiaí. E naquela época eu era auxiliar de topografia. O chefe, na época, ele deu as coordenadas para a gente seguiu caminhando, até o ponto em que ele chamou a gente pelo rádio e falou: olha, volta, porque eu achei uma diferença nas medidas que eu estou fazendo no cálculo aqui, está dando diferença. E aí a gente, sem entender, a gente, não, vamos tocar adiante, vamos para frente. Ô, Hernani, vamos lá. Ele falou: não. Volta, porque a gente precisa voltar lá naquela estaca raiz que está lá e começar do início, começar do começo. Aí volta a gente com baliza, régua nas costas, um saco de piquete, prego, martelo, facão, tudo de volta. Uma distância assim, irmãos, mais ou menos 300 metros. Aí você fala assim: mas 300 metros, 300 metros. Porque ele ficava aqui no Teodolito e botava a gente para andar. É engraçado eu falar isso, talvez alguns não vão compreender, mas eu já vou explicar. Deus, quando criou Adão e Eva, eu acredito que ele pensou em criar um belo jardim. E nesse jardim, ele decidiu pôr uma pessoa para cuidar, para manter, para poder desfrutar também, porque todo jardineiro que cuida de um jardim, ele não só cuida, como ele desfruta da beleza do jardim. Todo jardim é assim. Eu creio que você já passou em alguma praça na sua rua que você viu que às vezes algumas praças elas estão meio abandonadas, porque ali não tem um jardineiro. Não há um jardineiro para cuidar
o mato está crescendo, a maior parte das pessoas às vezes pegam e descartam embalagem de sorvete, lata de cerveja, e assim vai, por assim vai. E quando Deus criou o homem, eu acredito que Ele queria compartilhar com o homem tudo aquilo que Ele já criou, tudo aquilo que Ele já pensou. Que é interessante que no capítulo 1, do versículo 1 de Gênesis, Deus diz tudo haja, 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 haja. E é bem verdade que na hora de criar o homem, foi Ele que pôs as suas benditas mãos. Ele que começou a construir o homem, a gerar o homem, promover o homem ali do jeitinho conforme a sua imagem e semelhança, como a gente sabe que a Bíblia diz que é isso. Então, em nós, foi colocado em nós a imagem e semelhança do Criador. Você já parou para pensar que quando você olha para um espelho, quando você se vê num espelho, há traços, detalhes do Criador? Estou falando esteticamente não, porque eu falo, pô, eu creio que Deus não tem ruga. E nem pouco cabelo. Bom, enfim. Mas é interessante a gente pensar que Deus ele foi tão detalhista, tão amoroso e bom no que Ele criou, e que Ele deu ao homem a oportunidade de cuidar de um jardim. E esse jardim pode ficar. E pior do que isso aqui ficar, não vai mais, vai. Estado da terra, a tendência do mundo é acabar. A tendência do mundo é destruição, guerras, rumores de guerras e tantas outras coisas que a gente vê na Bíblia. Mas, na verdade, hoje, nós temos a oportunidade, como filhos de Deus, nascidos de novo, lavados, remidos, justificados por um Deus amoroso e bom, a nós termos a oportunidade de começar tudo do zero. Começar tudo do novo, de novo. Começar novo, de novo. Porque esse convite foi dado a nós através de Cristo, no que diz respeito a nascer por uma nova vida. Nascer com dignidade espiritual. Nascer numa condição em que eu olho para mim e falo assim, eu não posso achar nada perfeito em mim. Foi tudo Ele que colocou agora. E o que levou ao homem a sofrer a sua queda é que a desobediência ocasionou isso. Eu não creio que Adão acordou de manhã, ou a Eva acordou de manhã e falou assim, hoje eu vou me rebelar contra Deus. Hoje eu vou querer fazer do meu jeito. Não, houve influências. E essas influências, elas só foram ocasionadas na vida de Adão e de Eva, porque deixaram ser levados, deixaram ser conduzidos, deixaram ser engodados. Engodados é meio que enfeitiçados por uma proposta mirabolante, doida, maluca, de que eles poderiam viver uma vida independente de Deus. Por exemplo, hoje nós sabemos que, desde que o mundo é mundo, nações e nações sempre procuraram preencher, no seu tempo, algo que fizesse significado para a vida deles. E nunca acharam, nunca se saciaram, nunca conseguiram ter paz, nunca conseguiram se sentir satisfeitos, plenos, completos, nunca conseguiram. E eu queria ler com vocês, ponto a ponto nesse versículo, eu vou estar lendo aqui na versão, que diz assim, ao cair da tarde daquele dia,
ouviram a voz e os passos do Senhor Deus que passeava pelo jardim. Então, o relacionamento de Adão antes da queda era contínuo, era constante. Era a história de a criação se relacionar com o seu Criador. Era um bate-papo cotidiano todos os dias. Era ideias que iam se relacionando entre o Criador e a criação de forma fantástica. O texto diz que eles se encontravam no final da tarde. Eles se encontravam. A primeira parte do versículo diz que eles se encontravam em todo final de tarde. Todo dia havia um encontro ali. E o que fez esses dois quererem abandonar tudo aquilo que já estavam experimentando, tudo aquilo que estava diante deles? Eles tinham liberdade para tudo. O texto no livro de capítulo 2 diz que eles iriam ser criados e eles iam dominar. E a palavra dominar aqui não é subjugar o outro, não. É administrar o jardim. Administrar aquele lugar que eles tinham sido colocados. Nós, irmãos, fomos colocados no jardim. Nós fomos colocados no jardim para, entre esse convívio que nós temos como igreja, a igreja é um jardim. Você já olhou o copo de leite que está aí do teu lado? A rosa que está aí do teu lado? A tulipa que está aí do teu lado? O que temos num jardim? Coqueiro? O que nós temos num jardim? Diz aí, o que você vê num jardim quando você visita um jardim? A igreja é o jardim de Deus, aonde o jardineiro visita todo dia. O jardineiro, ele quer nos visitar todos os dias. O jardineiro, ele quer se relacionar com a gente todos os dias. Você é um jardim, aonde a visitação do Pai, ela vem. E aí, a pergunta é, quando Deus pergunta para Adão, Ele pergunta, aonde você se encontra? Onde é que você se vê? Aonde você está, Adão? Ah, Senhor. Talvez as pessoas às vezes falam assim, mas Deus sabe onde ele está. Deus sabe onde ele está. Mas Deus pergunta para Adão, aonde é que você se encontra? Porque o propósito de Deus para todo aquele, irmãos, que cometeu um erro na vida, ou que pecou, ou que cometeu loucuras na vida, é chamar o homem a voltar ao ponto inicial, aonde tudo aconteceu, da onde tudo começou. E a Bíblia nos ensina que Deus sempre foi de encontro ao homem. Nunca foi o homem que foi de encontro a Deus para poder se acertar, para poder buscar ajustes, procurar ser restaurado, procurar ser curado. Não, é Deus que sempre vai de encontro ao homem. Olha que interessante. Deus vai de encontro ao homem. Em 1 de Reis, capítulo 19, versículos 12 e 13, diz que Elias estava dentro de uma caverna. Elias está dentro de uma caverna, fechado, recluso, sozinho. E é Deus que vem até a porta da caverna e fala para Elias, Elias, sai daí de onde você está, que eu quero conversar com você. Às vezes a gente se fecha dentro de uma caverna e a gente... E agora? Acabou. Cessou. Cerrou. Não.
voltar às origens, é voltar ao ponto inicial, porque sempre há segundas chances para a vida de um cristão. A vida nossa, irmãos, ela é constante, todo dia, contínuo. Aquilo que eu fizer de errado, eu posso me chegar ao Pai, que é bom, amoroso, misericordioso, e eu posso reavaliar a minha situação com Ele é fiel e perdoador, e Ele vai dizer, bola para frente, cara, vamos em frente, vamos embora. Não é condenatório. Esses dias atrás eu estava conversando, não lembro com quem que foi, que a gente estava refletindo um pouco. Se veja bem como é que é. A Bíblia diz que Deus nos trata como amigos. A Bíblia trata a gente como ovelha. Deus trata-nos como filhos. Agora veja uma coisa interessante. Nas outras religiões, você é chamado até de cavalo. Já parou para pensar? Você na Bíblia, o teu pai te chama de filho, você é uma ovelha amorosa, uma ovelha que Deus valoriza no aprisco dele. Você é um amigo, porque a Bíblia diz que Jesus disse aos seus discípulos, vocês são os meus amigos. Não são mais servos, são amigos. Um escravo não sabe o que o seu senhor vai fazer, mas os amigos sabem o que o seu senhor vai fazer. Porque ele já conta, ele compartilha, ele informa, ele instrui. Eles vão saber o que ele vai fazer. E eu estava refletindo e falei, poxa vida, como eu sou agraciado pela essa graça de Deus. Como eu sou agraciado pelo esse amor do Pai. Porque eu sou chamado como filho, como amigo, como ovelha. Olha só que benefício nós temos como somos povo de Deus. Só que o mundo aqui retratado na figura da serpente, ela sempre quer dizer a origem, lembrando que o jardineiro, o sumo jardineiro, se é que eu posso pôr assim, o grande jardineiro, ele quer trabalhar no nosso jardim. No nosso jardim ele quer trabalhar. Ele quer tornar a nossa vida mais viva, mais bela, mais agraciada. Aonde tem um texto do Mário Quintana que ele diz, não adianta você querer forçar, pegar borboletas lá fora. Porque não se pega a borboleta à força para fazer ela ficar no jardim. Mas se você cuidar do jardim, você vai atrair as borboletas. Eu queria até ler esse texto aqui, que está aqui no celular que eu guardei. Ele diz assim, o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Essa é a frase mais conhecida, sugerindo que em vez de perseguir o que se deseja, deve-se cultivar o próprio jardim, ou seja, a si mesmo, para que as coisas boas venham naturalmente. Naturalmente. Se eu cultivar no meu jardim, ele floresce. Se eu cultivar esse jardim, ele dá fruto. Se eu cultivar esse jardim, as coisas vão acontecer naturalmente. Naturalmente. Segundo ponto que eu quero nesse texto dizer para vocês, que a graça do Pai, ela está iniciando fagulhas nesse momento. Existem fagulhas nesse texto. Onde Deus chama o Adão para conversa. Chama o Adão para uma conscientização. Se conscientizar. Aonde foi o teu erro, Adão?
Aonde foi que você errou? Aonde foi que você, ao ouvir as minhas passadas na caminhada do jardim, você ficou temoroso, com vergonha, com medo e se escondeu? Aonde? Mas mesmo assim, Deus vai em busca do homem, a conscientizar ele e conversar com ele de uma forma pedagógica, fazendo ele refletir, pensar. Porque esse jardim, irmãos, ele pode ser mantido. Pela graça do Pai, ele pode ser mantido. Não há outro meio de eu querer cultivar o jardim que Deus colocou em mim, se não for através dele. Porque a forma que eu tenho dentro de mim, só dá para encaixar o Pai. Não dá para encaixar nenhum outro tipo de experiência. Não dá para encaixar nenhum outro tipo de coisa que venha saciar, porque não sacia, não supre, não mantém. Terceiro, ele diz assim no texto: o homem respondeu: foi a mulher que me destes por companheira que me ofereceu ao fruto da árvore que eu comi. Aí nesse diálogo, o Adão, ele meio que terceiriza a culpa dele. Ele falou: não, Senhor, entendi, estou compreendendo o que o Senhor está falando, porém só que tem uma coisa. Foi a mulher que tu me deu. Ele está terceirizando. E ele não teria que terceirizar, ele teria que chamar para si a responsabilidade. Nós, homens, como fomos criados primeiro, irmãos, no jardim, Deus nos deu a responsabilidade de sermos coerentes e responsáveis com todas as ações que nós temos. Por exemplo, olha só o texto, capítulo 3, a partir do versículo 1, quem começa a falar é a serpente, vem Eva e, por fim, Adão. Aqui, Deus está trabalhando no forma oposto. Ele está chamando o homem para conversar, ele chama o homem à sua responsabilidade, chama a Eva e, por fim, trata a questão da serpente. Então, ele no jardim, ele entra nesse ambiente, chega, conversa, busca os dois para conversar e ponteia. Mas veja que em momento algum Deus anarquiza o homem. Ele trata com amor, ele trata com compreensão, ele trata a maneira fantástica que ele tem de tratar a sua graça. Logo mais à frente o texto a gente vê que ele diz que ele põe vestes novas nesse casal. Que ali trata da roupa do cordeiro. Cristo já estava sendo anunciado ali, que ele seria o sacrifício que resgataria o homem à sua origem. Voltar o homem à origem, esse é o plano divino na qual Deus estabeleceu após a queda do homem. Restaurar e trazer de volta o homem ao caminho e ao lugar onde era dele por direito desde o princípio do mundo. Viver na dimensão do reino, no jardim a qual Deus estabeleceu. Mas ele conscientiza. Porque, como eu falei para vocês, às vezes a vergonha, o medo, a culpa, ocasiona distanciamento. O homem, ele se distancia de Deus. Porque, eu errei, Deus não vai me perdoar. Deus não vai querer mais de mim. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te fez filho. Embora que você possa cometer erros no seu caminhar, no seu percurso, não que não aconteça, porque todos nós podemos pecar.
A Bíblia diz que todos os homens podem pecar. E aquele que diz que não peca, ele já está mentindo. Lá em João, capítulo 4, a partir do versículo 8 ao 26, a gente vê a história que Jesus está indo para a cidade de Samaria. E existe uma mulher ali, Samaria, que o histórico de vida dela, para qualquer um da cidade, já é uma vergonha. Mas Jesus, ele não vê ela com um olhar que o mundo vê. Jesus olha ela com um olhar de misericórdia. Porque a conversa entre os dois se desenvolve através de um copo de água. Através de um copo de água. Ela vai conversando, ele vai falando, mas veja como é que é interessante. Em todo momento que ele está conversando com ela, ela fica na defensiva. Ela não baixa a guarda. Ela fica em postura de defesa. Por exemplo, quando ele chega para ela e pede um copo de água, ela fala assim, eu te servi água? Você não era nem para estar conversando comigo, cara. Porque naquela cultura daquela época, nenhum homem podia ficar conversando com uma mulher sozinho. E tem outra. Você é judeu, eu sou samaritano, você sabe da cultura como é que rola aí. Terceiro, o que você quer mais de mim? O que você quer? É a desconfiança, irmãos. O pecado faz com que o homem duvide de tudo aquilo que estiver se aproximando para poder ajudá-lo. O pecado cega o entendimento do homem ao ponto de que aquele que está se aproximando para receber ajuda, para doar ajuda, melhor dizendo, a pessoa sempre vai ficar na defensiva. E é maravilhoso que a graça de Deus é o oposto do que o mundo faz. Jesus, ele não chega, não anarquiza e nem muito menos rechaça a mulher. Ele procura ouvir a mulher, ele sabe quem é a mulher, ele entende o histórico da mulher, porque ela fala para ele dos maridos que teve. Ele falou, é verdade, e esse que você tem, nem seu é. Fazer refletir, como Deus fez com Adão. Aonde você está? Onde é que você se encontra, Adão? Que é o ponto que a gente precisa lembrarmos, irmãos. O Pai é um Deus cheio de graça. E essa graça está disponível a cada um de nós. E nós, como jardim, o nosso papel é deixar que o bom jardineiro adentre dentro de nós, trabalhe em nós através da sua graça e misericórdia. Eu preciso muito, mas muito da graça. Eu preciso muito desse jardineiro cuidar do meu jardim. Eu preciso muito desse jardineiro cuidar, tirar todo aquele capim, todo aquele carrapicho que às vezes está preso dentro de mim e que não faz florar esse jardim. Aquele jardim bonito, aquele jardim lindo, vistoso, que tudo que planta produz, tudo que gera dá fruto. Esse jardim que é frutífero, que está dentro de nós, ele pode florescer de forma plena e poderosa. Eu e você somos um jardim. E esse jardim, irmãos, ele precisa ser mexido. Esse jardim precisa ser cultivado. Esse jardim, ele precisa ser mexido, movido pelo bom jardineiro. Porque o bom jardineiro, ele sabe cuidar desse jardim. Se nós pegarmos o histórico de cada um de nós aqui,
e vermos o quanto nós já vivíamos áridos, sem vida. Mas apontou a graça para nós. E o convite do Pai é voltarmos às origens para que nós voltemos a ser aquele jardim bonito, florido e encantador. O meu desejo, o meu prazer